Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniel Santana, eu sou médico endocrinologista e hoje eu preparei uma aula aqui para vocês sobre hipotireoidismo. Nós vamos abordar basicamente três formas importantes de hipotireoidismo, que é o hipotireoidismo clássico, que a gente encontra nos ambulatórios, nos consultórios, o hipotireoidismo que acontece no paciente que está gravemente doente e o hipotireoidismo grave, que se manifesta como um coma mixedematoso. Primeiramente, o hipotireoidismo tem que ser reconhecido. Como que ele se apresenta clinicamente? O hipotireoidismo ele pode se manifestar de diversas formas clínicas e são sintomas extremamente inespecíficos. Então, é importante a gente ter uma noção, agrupar todos os sintomas possíveis em alguns grupos. O primeiro grupo, na verdade, é um grupo que eu quis batizar de diminuição do metabolismo lentificado. Sintomas como fadiga, excesso de frio, acúmulo de peso, intestino lentificado com constipação, fala lentificada, pensamento lentificado, coração batendo uma frequência mais baixa, uma bradicardia ou até sintomas psiquiátricos como depressão podem ser interpretados de uma forma geral como redução do metabolismo. Esse é um grupo de manifestações clínicas que a gente pode agrupar dessa forma no contexto do hipotireoidismo. Outro grupo de acometimento que a gente pode colocar, outro grupo de manifestações clínicas são as infiltrações. Paciente que apresenta edema, pele infiltrada, infiltração da língua, que a gente chama de macroglossia, infiltração do espaço pleural, do espaço pericárdico, do espaço peritoneal, com derrame pleural, derrame pericárdico e ascite, podem ser manifestações pouco reconhecidas do hipotireoidismo, mas que devem levantar a nossa atenção. Existem outras manifestações clínicas do hipotireoidismo que não são muito agrupáveis. Por isso que a gente coloca, sempre que não dá para agrupar, a gente coloca como outros, que é a forma de agrupar melhor que a gente tem. Então, a mialgia e artralgia, dores articulares e dores musculares podem ser manifestações do hipotireoidismo. É claro que isoladamente nunca vão ser um achado que vão fazer a gente pensar especificamente em hipotireoidismo, mas é um achado possível, ataxia, hipertensão arterial diastólica, isso é uma característica muito particular do hipotireoidismo. Existe o hipotireoidismo e o hipertireoidismo afetando a pressão arterial, e a forma como o hipotireoidismo atrapalha a pressão arterial é aumentando a diastólica, a pressão mais baixa. E o hipertireoidismo aumenta a pressão sistólica. Então, apesar de tudo diminuir praticamente no quadro do hipotireoidismo, a pressão aumenta, mas é a pressão diastólica. Além disso, nós temos manifestações ginecológicas, né, como a galactorreia, alterações menstruais, como metrorragia, ou até um atraso puberal. Aí pode ser homem, pode ser mulher, na fase do estirão puberal, pode ter um atraso de crescimento, e o hipotireoidismo ser a causa. Né, do ponto de vista laboratorial, temos coisas que aumentam e coisas que diminuem no hipotireoidismo. Quais são as coisas que aumentam? O colesterol aumenta, a prolactina aumenta também e a CPK aumenta. É só a gente pensar, o colesterol, o paciente ganha peso, é como se fosse uma síndrome metabólica, o colesterol aumenta também. Prolactina, no contexto de um paciente que aumenta muito o TSH, que é o que acontece no hipotireoidismo, a gente pode ter o estímulo das células produtoras de prolactina, os lactotrofos. Isso se manifesta como galactorreia, o aumento da prolactina. E, além disso, a gente pensa mialgia, aumento de CPK, que é uma enzima muscular. O que diminui no quadro do hipotireoidismo? O sódio e as hemácias com manifestação de anemia. Trouxe algumas fotos das faces mixedematosas, que são as faces clássicas do hipotireoidismo. Ninguém te observa uma pele infiltrada, uma macroglossia importante, lábios infiltrados e edema periorbital importante. Essa paciente aqui da esquerda, a gente observa inclusive madarose, né, que é quando a gente tem diminuição dos pelos da sobrancelha, é uma pele extremamente infiltrada, um edema periorbital, é uma macroglossia, e na paciente aqui da direita a gente vê, né, uma infiltração muito proeminente da pele também. Tá? Às vezes pode ser um pouco mais discreto, como nessas duas pacientes daqui, mas, em geral, um olho mais caído, um olho mais fechado e pele mais infiltrada é mais ou menos a cara do hipotireoidismo, a faces mixedematosas. Então, sabendo mais ou menos como que o hipotireoidismo se apresenta, a gente tem que entender quais são as causas do hipotireoidismo para aumentar ou diminuir nossa suspeita diagnóstica. Quais são as etiologias do hipotireoidismo? A gente pode agrupar primeiro em tireoidite, em segundo iatrogenias e outras causas, né? A tireoidite nós temos como a principal causa
que a gente tem aqui no Brasil, a causa mais comum é a tireoidite crônica autoimune, chamada de tireoidite de Hashimoto. É uma tireoidite crônica, ela vem para ficar, é diferente de outras tireoidites que, em geral, são transitórias. Apesar do Hashimoto poder ser transitório, costuma ser crônico. As tireoidites que costumam ser transitórias são as tireoidites silenciosas, ou tireoidite linfocítica, ou tireoidite pós-parto, tudo a mesma coisa. É uma tireoidite que vem logo depois do parto, pode abrir com hipertireoidismo e depois flutuar para um hipotireoidismo transitório e voltar para um eutireoidismo. E a tireoidite granulomatosa subaguda, que é aquela tireoidite dolorosa, né? Em geral, a fase de hipotireoidismo pode durar semanas a meses. E esses pacientes devem ser tratados apenas se estiverem muito sintomáticos, senão você não precisa nem tratar. Então, é importante entender que isso é uma doença trifásica. Você faz um hipertireoidismo, que é inflamação na tireoide, destruindo a glândula tireoidiana, liberando um monte de hormônio tireoidiano. Depois essa glândula que foi agredida, ela para de funcionar por um momento e depois ela volta a funcionar normalmente. As causas iatrogênicas são importantes também. A gente tem a tireoidectomia total ou parcial, em que você faz uma cirurgia para retirar a glândula, então você desenvolve um hipotireoidismo muitas vezes que, se não tratado, pode ser um dos mais graves. O tratamento com iodo radioativo, por exemplo, no caso de câncer ou no caso de hipertireoidismo, a gente usa iodo radioativo. Esse iodo radioativo, ele tende a queimar o tecido tireoidiano e causar um hipotireoidismo. E a radioterapia cervical, nos casos de câncer cervicais, como linfoma ou como câncer de língua, câncer de boca. Essa radioterapia pode afetar a tireoide, que está no meio do caminho desse tratamento, né? E as causas medicamentosas como lítio, amiodarona, tapazol, interferon alfa, inibidores de tirosina quinase, inibidores de checkpoint, essas últimas medicações são medicações usadas na oncologia, basicamente, na hematologia, mas o lítio, amiodarona e tapazol são as que o clínico acaba vendo de maneira mais frequente, né? Além dessas duas primeiras causas, as tireoidites e as iatrogênicas, como as causas principais, é importante lembrar que a deficiência de iodo, ela é a causa mais comum que tem no mundo, né? No Brasil, a gente não observa a deficiência de iodo como causa de hipotireoidismo, porque o nosso sal ele é enriquecido com iodo por lei, e isso minimiza os quadros de hipotireoidismo por deficiência de iodo. Outras causas menos comuns são as doenças infiltrativas da tireoide, como sarcoidose, hemocromatose e neoplasias, como linfoma, que podem infiltrar a tireoide e fazer com que ela não produza hormônio de maneira adequada. Nós temos também hipotireoidismo congênito, a pessoa já nasce sem a tireoide ou com problema na síntese do hormônio tireoidiano, é menos comum e mais observável na pediatria também, né? E diagnosticado pelo teste do pezinho, importante salientar. Temos hipotireoidismo central, doenças hipofisárias hipotalâmicas, como, por exemplo, o macroadenoma hipofisário, né, um tumor benigno, mas que está localizado numa área que pode dar deficiência de vários hormônios. Dentre esses hormônios, nós temos o hormônio o TSH, e aí você desenvolve o hipotireoidismo. Nós temos uma causa mais rara ainda, que é a resistência aos hormônios tireoidianos, onde o paciente produz hormônio tireoidiano, só que perifericamente esse hormônio sofre resistência. Além de entender as causas, a gente tem que entender como é que a gente fecha esse diagnóstico. É importante lembrar que o hipotireoidismo, por ter uma gama de possibilidade de manifestação clínica enorme e inespecífica, a gente vai acabar se baseando muito no hormônio laboratorial, na dosagem laboratorial, até porque é uma dosagem muito fidedigna. Então, o diagnóstico ele vai ser guiado basicamente pelo laboratório, e é importante diferenciar duas grandes manifestações do hipotireoidismo laboratorial, né, do hipotireoidismo clínico. É o hipotireoidismo primário manifesto, em que o TSH está alto, que é o grande marco do hipotireoidismo primário, e o T4 livre está abaixo do valor de referência. Isso eu chamo de hipotireoidismo primário, ou seja, o que define o hipotireoidismo como clinicamente manifesto e subclínico não é a manifestação clínica, mas sim o T4 livre. Então, se o T4 livre está abaixo do valor de referência, aquilo ali é um hipotireoidismo primário manifesto e os sintomas devem ser tratados. Se eu tenho um TSH alto com T4 livre normal e o paciente está sintomático, aí vai depender. Eu vou ter critérios para tratar esse paciente. Não coloquei aqui outras formas de manifestação do hipotireoidismo, como central ou como na resistência aos hormônios tireoidianos, porque são causas menos comuns. Me concentrei no hipotireoidismo primário nessa primeira parte da aula. Então, T4 livre baixo, manifesto. T4 livre normal, subclínico. TSH alto acaba sendo a grande marca dessas doenças, tá? Então, aqui, basicamente, o feedback, como é que é? A hipófise produz TSH, a tireoide produz T3, T4. Temos doença na hipófise, TSH cai.
T3, T4 caem também, porque ninguém está estimulando a tireoide. Temos uma doença na tireoide, TSH aumenta, mas a tireoide não produz T3 e T4, esses acabam ficando baixos, tá bom? Então, passando rapidamente pela causa mais comum no Brasil hoje, que é a tireoidite crônica autoimune, ou doença de Hashimoto, a prevalência do hipotireoidismo clinicamente manifesto pode chegar até 1%, e o subclínico 15%, ou seja, uma quantidade absurda de pacientes que podem ter esse TSH alto com T4 livre normal, e aí vai ter alguma evidência de doença autoimune, como, por exemplo, positividade para autoanticorpos, como, por exemplo, ultrassom característico, né, ultrassom com uma irregularidade característica de tireoidite crônica. Isso não está escrito no slide, então é importante prestar atenção. O diagnóstico ele vai fechar para Hashimoto com o anticorpo anti-TPO ou antitireoglobulina, mas o anti-TPO acaba sendo o mais fidedigno para esse diagnóstico. Ou se você não tem positividade para anticorpo, você pode ter a imagem característica do ultrassom, isso fecha o seu diagnóstico, tá bom? E aí você fecha o diagnóstico por aí, você pode ter tanto manifesto como subclínico, e o subclínico pode acometer até 15% dos pacientes da nossa população, tá? É 5 a 8 vezes mais comum em mulheres, especialmente nas mais idosas. A maioria tem bócio palpável, por isso é importante no exame físico, quando está desconfiando de hipotireoidismo, olhar cervical, palpar a tireoide, e a perda geralmente é uma perda gradual. Uma minoria tem um quadro transitório como as outras tireoidites, a maioria vem para ficar, tá bom? Nas iatrogenias é importante, na tireoidectomia total, entender que o hipotireoidismo se desenvolve em 2 a 4 semanas, porque os hormônios tireoidianos eles têm uma meia-vida de 2 a 4 semanas. Então, se você tira a tireoide de uma maneira súbita, você ainda vai ter hormônio tireoidiano circulando, porque eles têm meia-vida de 2 a 4 semanas, tá bom? Após o iodo radioativo, isso acaba acontecendo até em mais tempo, porque o insulto radioativo ele vai induzir a apoptose daquelas células, elas podem morrer com muito mais tempo, não vai acontecer em 2 a 4 semanas. Em média, acontece em 2 a 6 meses, mas pode acontecer depois de anos. Ou seja, tem história de iodo radioativo, a possibilidade de hipotireoidismo iatrogênico, ele tem que se manter na cabeça por um tempo um pouco maior do que a tireoidectomia total. Radioterapia cervical vai acontecer em doses acima de 25 graus, né? E medicamentos como amiodarona, lítio, antineoplásicos e antitireoidianos. Então, já tem uma noção das etiologias, manifestação clínica e diagnóstico laboratorial. Como é que eu vou fazer para saber se eu preciso tratar ou não? Importante. No hipotireoidismo manifesto, eu só não vou tratar quando eu não tiver sintomas tão incapacitantes num quadro de tireoidite transitória. Aquela tireoidite, eu sei que ela vai passar, por exemplo, uma tireoidite pós-parto, uma tireoidite por medicamento, uma tireoidite subaguda, eu posso esperar um pouco para tratar. Se não, se o sintoma for muito intenso, ou se aquela tireoidite for uma tireoidite crônica, aí eu vou tratar de qualquer maneira, independente do laboratório, de TSH. No hipotireoidismo subclínico é diferente. O hipotireoidismo subclínico, eu vou ter uma grande discussão na literatura. O que existe de consenso? TSH acima de 10 vale a pena tratar. Isso é importante frisar. Por que isso? Porque acredita-se que existe um risco cardiovascular aumentado quando o TSH está acima de 10. TSH entre 5 e 10 não se comprovou pelas revisões e que o risco cardiovascular está aumentado. Então, por isso que nessa faixa de TSH de 5 a 10 a gente não tem um consenso de tratamento. Algumas diretrizes mais antigas, como a da americana de 2012, considera tratamento em uma situação mais ampla de possibilidades, como, por exemplo, o paciente tem um hipo subclínico, está sintomático, eu faço um teste terapêutico. O paciente tem hipo subclínico, faz anticorpo positivo, eu trato. O paciente que tem hipo subclínico e tem risco de doença arterial coronariana, eu também trato. Esse é o guideline mais antigo, mais liberal, mas atualmente as coisas não estão falando a favor dessa atitude, né? As demais diretrizes, de uma maneira geral, se a gente for tentar pensar, elas acabam tendo uma simpatia maior por tratar os pacientes mais jovens, porque eles vão ter mais tempo de hipotireoidismo subclínico, consequentemente podem ter um risco maior de doença coronariana, de risco cardiovascular, ou nos pacientes extremamente sintomáticos. Então, quanto mais sintomático, mais jovem, maior a tendência de tratar. Mas o consenso é TSH acima de 10 no hipotireoidismo você trata. E aí vem a pergunta, tá bom, vou tratar, como é que eu vou tratar? Importante ter uma noção. O objetivo do seu tratamento é botar o TSH dentro de valores de referência, restaurar o eutireoidismo e reverter sintomas.
evitando excesso de hormônio, ou seja, hipertireoidismo e iatrogênio. O bócio, o volume da tireoide, ele pode ser um alvo terapêutico também. Se a pessoa tem um bócio importante, você pode se guiar por ele para continuar o tratamento. Qual a dose que você vai usar? Então, você já sabe qual é o seu alvo. O seu alvo é sintoma, bócio e restaurar os níveis normais de TSH. Com que dose? Você vai tender a jogar para 1,6 microgramas por quilo. Essa é a dose mágica da tireoide, a dose fisiológica. A gente produz essa quantidade em relação ao nosso peso. Mas se você tiver um paciente que é idoso, um paciente coronariopata, você não precisa fazer essa dose cheia logo de cara. Você pode começar com 50 microgramas e a cada 6 semanas, ou um mês e meio, 45 dias, rever TSH. Rever TSH ajusta, rever TSH ajusta. Dessa maneira você consegue ser um pouco mais cauteloso e menos arriscado com esses pacientes mais sensíveis ao hormônio tiroidiano, tá? Se por acaso, em menos de 6 semanas, você começou uma dose pequena, fiquei com medo, comecei com 25, o paciente está com sintoma claro de hipotireoidismo, está muito mal. Eu posso dosar o TSH para me guiar? Não, porque o TSH demora isso aí, 6 semanas, para ele ficar em equilíbrio com a nova dose de hormônio tiroidiano. Então, eu posso dosar T4 livre em menos tempo. O T4 livre pode ser meu guia nas primeiras 3 semanas. Claro que o paciente tem que lembrar de não tomar o hormônio tiroidiano antes da coleta do exame de sangue, porque se ele toma, dá um pico de T4 livre. Então, ele coleta o exame e depois ele toma um remédio para não falsear o teu exame. Então, se ele obedecer essa regra, você pode, em 3 semanas, usar o T4 livre como guia para acelerar o seu tratamento nos pacientes que você começa um pouco mais devagar. Lembrando que se você está aumentando dose, chegou a 2,0 micrograma por quilo, é porque ou o paciente não está tomando direito, ou ele não está absorvendo direito esse hormônio tiroidiano. Você tem que seguir ou com reeducação no tratamento, que é aquele tratamento que tem que tomar em jejum pela manhã, 30 a 45 minutos antes do café da manhã, ou investigar uma desabsorção e resolver essa desabsorção. E aí, dito esse padrãozão do hipotireoidismo, que é o que a gente encontra no consultório, o que seria o eutiroideu doente? É o que a gente encontra nas enfermarias, né? O eutiroideu doente é um termo que a gente usa para falar sobre a função tireoidiana no paciente que está doente por causas não tireoidianas, ou seja, o paciente tem uma doença grave, mas não tem doença na tireoide, ele é eutiroideu, mas está doente. Então, o que é o eutiroideu doente? Como é que funciona o hipotireoidismo nesse caso? Ele funciona como o hipotireoidismo central. Você imagina que você está numa situação de gravidade, o que o seu corpo tenta fazer? Ele tenta meio que hibernar, guardar energia. Então, TSH baixa, T3, T4 baixa também. Fica tudo baixo. Fica meio que hibernando a função tireoidiana, simulando um hipotireoidismo central, se não for de fato um hipotireoidismo central fisiológico. Isso ainda se discute um pouco sobre como que a gente vai se referir a essa entidade, mas o raciocínio acaba sendo por aí. A gente tem que entender que a dosagem de hormônio tiroidiano no paciente grave ela é muito complicada de interpretar, então a gente tem que evitar, a não ser que a gente tenha uma suspeita clínica muito elevada de doença tiroidiana. Ah, o paciente está com cara de hipertiroidismo, uma exoftalmia importante, uma taquicardia desproporcional, um bócio importante, familiar contou que ele estava assim, assado, opa, deve ser doença tiroidiana, então fez uma tiroidectomia total, eu estou achando que pode ser uma doença tiroidiana, aí eu vou dosar. Se eu não tenho uma suspeita clínica forte, eu só vou me enrolar com a dosagem do hormônio tiroidiano. Ainda mais se esse paciente grave estiver usando prednisona, dopamina, dobutamina, e aí eu vou ter um TSH ali que vai ficar entre 0,08 e 0,4 mais ou menos, lembrando que o valor de referência fica entre 0,5 e 4,5, então eu vou ter um valor baixo, mas não supresso. Se eu faço um TSH por acaso, com uma suspeita de hipertireoidismo, e o TSH está suprimido abaixo de 0,01, e para isso eu preciso me certificar que o meu laboratório tem essa sensibilidade, se eu tenho um TSH abaixo de 0,01, o que eu posso afirmar? Que é bem provável que isso não seja só eutiroideu doente. É provável que eu tenha uma supressão adicional para uma doença, por exemplo, uma tireotoxicose. Então, se certificar que o seu laboratório está usando uma sensibilidade 0,01 e saber que eu estou diante de um quadro com suspeita alta de doença tireoide. Se não for isso, se eu tiver lá um 0,08, um 0,1 de hormônio TSH num paciente que está gravemente enfermo, isso é de fato eutiroideu doente. Se eu quiser confirmar essa hipótese, eu posso dosar o T3 de reverso. O que é o T3 de reverso? O hormônio tiroidiano T4 livre tem 4 iodos, né? 4 moléculas de iodo, por isso que ele chama T4. Para ele virar T3, que é o que atua na periferia, ele tem que sofrer uma deiodinação. Essa deiodinação ela pode ser feita de duas formas, com duas enzimas diferentes. Ela pode fazer o T4 virar um T3 ativo, ou pode fazer o T4 virar um T3 inativo, que é o T3 reverso.
E aí, quando eu estou num quadro de gravidade, que eu quero economizar energia, que eu quero meio que hibernar minhas energias, eu acabo convertendo mais o T4 em T3 reverso. Se eu quiser dosar, eu posso dosar. Isso vai reafirmar o meu diagnóstico de eutiroideu doente. Pegadinha importante do eutiroideu doente é a recuperação dele. Aquele doente que não está ficando mais doente, que está se curando, está saindo de uma sepse, está saindo de uma infecção grave, ele pode ter um TSH rebote. Aquele TSH que estava suprimidinho ali, hibernando, ele pode dar um pico que vai além do normal. Então, eu posso ter um TSH de 8, um TSH de 9, sendo que o normal vai até 4,5, posso ter um TSH de 10, e aquilo ali ser uma recuperação do eutiroideu doente. Quando que eu vou me preocupar e pensar num hipotireoidismo que se manifesta com TSH alto? Quando esse TSH de rebote, de recuperação, passar de 20, o número mágico. Estou com dúvida, deu 18. Cara, esse cara deve ter um hipotireoidismo, por mais que tenha sido uma recuperação do eutiroideu doente, o TSH chegou quase em 20. Como é que eu vou reafirmar o meu diagnóstico? Eu espero 4 a 6 semanas. 6 semanas é o tempo que o TSH tem para entrar em equilíbrio com as diversas situações clínicas que a gente vive. Então, deu 6 semanas, dosa TSH de novo e rever seu diagnóstico. Tá bom? Então, a gente vai para a terceira parte da aula, que é falar sobre o comexidematoso. É uma outra forma, né, de apresentação do hipotireoidismo, só que um hipotireoidismo que ele é a causa da doença grave, é ele que está causando aquela doença grave. Por isso que a gente chama de comexidematoso. Por quê? Não, primeiro, qual é a importância dele? É uma doença que hoje em dia está muito rara de ser diagnosticada, é uma doença que tem uma mortalidade muito elevada e que, por isso, a gente tem que começar o tratamento antes mesmo de esperar o resultado laboratorial. Então, suspeitou, repõe o hormônio tiroidiano, porque como mixedematoso mata mesmo, tá? Quais são as etiologias do como mixedematoso? São as mesmas etiologias do hipotireoidismo que a gente encara no ambulatório, né? Tiroidectomia total, iodo radioativo, tiroidite de Hashimoto, que não estava sendo diagnosticada, ou o paciente não estava tratando da maneira correta, e aí teve um precipitante, como um infarto, uma infecção. O paciente estava lá com hipotireoidismo que não estava diagnosticado. Faz um infarto, uma infecção, uma cirurgia, passa por uma situação de frio extremo, usa algumas drogas como opioides, aquele Hashimoto pode abrir como mixedematoso. E, além disso, tem algumas drogas que podem induzir também, como lítio, amiodarona, ou o próprio hipotireoidismo. A gente já discutiu anteriormente, e pode abrir como mixedematoso, mas é muito raro. Qual é o quadro que eu acho que é mais importante, assim, do ponto de vista clínico, para a gente pensar em como mixedematoso? É a tiroidectomia total. Eu já observei algumas vezes cirurgiões que fazem tiroidectomia total e não fazem reposição pós-cirúrgica e falam para voltar no endocrinologista depois de um mês, 2 meses, para ele fazer essa reposição. Isso é grave porque o paciente está sem tireoide, está sem tireoide. Ele vai fazer hipotireoidismo com certeza. Então, se não tem nenhuma dose de hormônio tireoidiano, esse paciente pode fazer um comixedematoso. E eu já vi no consultório o paciente chegar com hipotireoidismo desses, das fotos que eu mandei para vocês. Então, se eu enxergo hoje, na atualidade, risco de comixidematoso, é nesse contexto. É uma tiroidectomia total em que não fazem reposição pós-operatória. É importante, vocês que vão fazer cirurgia, virou cirurgião de cabeça e pescoço, fez tiroidectomia total, não dá alta para esse paciente sem alguma dose de hormônio tiroidiano. Pode ser 50 microgramas, faz isso para todo mundo, não tem problema, mas não pode dar alta sem. Esse paciente chega extremamente hipotireoideu e é nesse contexto que eu observo uma possibilidade de comamixedematoso. Então, cirurgia tiroidiana, paciente veio, você conversou com a familiar, ele operou tem mais ou menos uns 3 meses, mas ainda não tinha passado pelo endócrino, isso é uma possibilidade de comixedematoso, você já começa a reposição tiroidiana antes mesmo de qualquer resultado laboratorial, tá bom? E como é que é a apresentação? E aí que eu vou explicar mais ou menos o nome comixedematoso. Coma está no nome da doença porque um dos principais sintomas é o rebaixamento do nível de consciência. O rebaixamento do nível de consciência é muito proeminente, o paciente fica realmente rebaixado, e além disso ele se manifesta com uma hipotermia importante, que é um marcador clínico que a gente não costuma ver em todas as doenças, mas pode estar presente no corpo exedematoso. Outros sintomas comuns, como queda de sinais vitais, queda de todos os sinais vitais, bradicardia, bradipneia e hipotensão, são manifestações importantes do quadro de coma exedematoso. Laboratorialmente eu posso ter hiponatremia e hipoglicemia também. É como se tudo estivesse caindo. Sem pensar naqueles fatores precipitantes, como infecção, infarto, como alguma outra cirurgia, e tentar tratar
minimizar os efeitos colaterais de alguma intervenção prévia. E a outra grande apresentação clínica é o mixedema, é o tipo de edema que esse paciente tem. É um edema de mãos, edema de face, o lábio fica inchado, nariz grosso e macroglossia, lembrando que o edema é um edema duro, um edema sem cacifo. O mixedema ele não é compressível, tá bom? Então, esse é o quadro clínico básico do colo mixedematoso. E aqui mais uma foto, essa foto eu deixei para o colo mixedematoso porque é uma face muito mais... Você vê que até o cabelo está bem ressecado, o olho está quase fechado de tanto edema periorbital, o lábio está em níveis, assim, de pensar até em angioedema de tão grande que está. E o paciente claramente está rebaixado na foto também, não precisa nem de vídeo, só a foto dá para saber que ele está rebaixado. Tá? Então, como é que eu vou fazer esse diagnóstico? A suspeita clínica é fundamental, eu vi lá aqueles sintomas, eu vou coletar TSH, T4 livre e eu vou dosar cortisol também, já vou explicar por quê. Eu espero um T4 livre extremamente baixo, TSH costuma estar bem elevado também, mas se a causa for central, um hipotireoidismo central, por exemplo, como um tumor na hipófise, esse paciente pode ter um TSH até um pouco baixo, ou normal, tá? E por que eu doso cortisol? Por que eu faço isso? Porque a gente pode ter tanto no hipotireoidismo primário como no hipotireoidismo central uma insuficiência adrenal associada, tanto uma insuficiência adrenal por autoimunidade, que é o que acontece, associa-se com Hashimoto, adrenalite autoimune, ou quando eu tenho hipotireoidismo central por um tumor, por exemplo, hipofisário, eu posso ter a deficiência do hormônio tiroidiano e posso ter também a deficiência da CTH, que é o hormônio hipofisário que estimula a adrenal a produzir cortisol. Então, os dois contextos, primário e secundário da tireoide, podem vir associados à doença de hipocortisolismo, e eu tenho que ter esse diagnóstico. Porque o tratamento com corticoide, ele tem que vir antes do tratamento da tireoide. Eu já vou explicar isso por quê. Então, fez a coleta T4 livre, T3, TSH, cortisol, eu já começo o tratamento com hormônio tiroidiano com corticoide, até que eu descarte a insuficiência adrenal, faço tratamento de suporte, seja com ventilação, seja com ressuscitação volêmica, e lembrar que eu tenho que fazer o tratamento... O ideal é o tratamento combinado de T4 com T3. Eu vou fazer uma dose... Eu botei aqui a posologia do tratamento do colo mixedematoso a critério de curiosidade, isso não é para decorar, isso é uma doença rara, a gente vai acessar na hora que a gente estiver precisando tratar esse doente, né? Então, a gente faz um bolo de T4 livre, faz um bolo de T3 e depois faz dose de manutenção. O bolo de T4 é 200 a 400 microgramas e a manutenção 50 a 100 microgramas por dia, tudo venoso. T3, 5 a 20 microgramas em bolos e depois a reposição de 8 em 8 horas, 2,5 a 10 microgramas. 8 em 8 horas porque a minha vida do T3 é mais curta do que do T4. Então, eu vou manter T4 IV e T3 IV até que esse paciente melhore clinicamente, que em geral vai demorar por aí uma semaninha para ele melhorar, tá? 3, 4 dias ele começa a ter alguma resposta. Melhorou clinicamente, eu entro com T4 livre oral, não preciso fazer T3 oral, e a dose vai ser a dose padrão de 1,6 microgramas por quilo. E até que se descarte insuficiência adrenal, eu tenho que fazer pelo menos 100 miligramas de hidrocortisona venoso a cada 8 horas. Tá? Por isso que aquela coleta tem que vir antes do tratamento, porque quando eu faço hidrocortisona, eu posso falsear a minha interpretação. Qual é o problema de você fazer o hormônio tiroidiano sem você repor o corticoide? É que você repondo o hormônio tiroidiano, você pode precipitar uma insuficiência adrenal que está mascarada. Eu tenho lá uma insuficiência adrenal, seja autoimune, seja central, que não está se manifestando clinicamente, eu reponho o hormônio tiroidiano. O que acontece quando eu faço isso? Eu aumento o metabolismo, aumento a demanda energética desse doente, e eu aumento também o clearance de cortisol, eu aumento a eliminação de cortisol, ou seja, aumento a demanda, diminuo o cortisol. Se eu tinha uma insuficiência adrenal iminente, ela vai se manifestar com uma crise adrenal grave, ou seja, um coma mixedematoso, que na ânsia de tratar, eu adiciono uma crise adrenal, ou seja, o quadro pode ficar extremamente grave. Então, faço as duas reposições juntas, tireoide e corticoide, de preferência corticoide primeiro. Entra primeiro a hidrocortisona, depois entra o hormônio tiroidiano. Voltando aqui, vamos ver, eu acho que saiu aqui a apresentação. A princípio, a aula tinha mais algum detalhe? Não, era só isso, tá?
Qualquer coisa, nas questões que eu fiz para a gente treinar a questão do hipotireoidismo, como mixedematoso, e eu tireoideu doente, eu dou informações adicionais nos comentários das respostas, tá bom, pessoal? Um abraço a todos vocês e um abraço. Tchau, tchau. Até a próxima.